seu bebê acorda de 2 em 2 horas para mamar durante a noite? Ou então, todos os dias o seu bebê tem um horário diferente para dormir e um horário diferente para acordar? Se existe essa série de coisas acontecendo na sua casa durante a noite, ou se o seu bebê não dorme bem e você não dorme bem, significa talvez que esteja na hora de você aplicar uma disciplina do sono no seu filho. E hoje eu vou te ensinar sobre isso. Olá, eu sou Carolina Ferreira, responsável pelo canal A Maternidade e mãe do Arthur. E hoje eu tô aqui para contar para você como eu inseri a disciplina no sono do Arthur. Primeiramente, preciso te passar uma informação extremamente importante. Até os 5 anos, nós como pais temos a nossa obrigação de inserir, de adaptar os filhos à rotina de sono. Porque uma criança que dorme mal tem um desenvolvimento ruim, não consegue crescer adequadamente e depois dos 5 anos tem vários distúrbios de sono e não consegue se adaptar a dormir. Uma outra coisa que você precisa saber é que as crianças possuem um sono superficial. Nós também possuímos um sono um pouco superficial, mas nós já aprendemos que quando nós acordamos lá no meio da noite com um pesadelo, com um susto, alguma coisa assim, nós viramos para o outro lado, nos cobrimos bem, nos aconchegamos e voltamos a dormir. Como o sono do bebê é superficial, às vezes ele acorda durante os ciclos de sono que ele troca durante a madrugada e ele não consegue voltar a dormir sozinho. Por isso, essa tarefa é tão importante e essencial na vida dos bebês. O primeiro ponto importantíssimo que eu preciso citar aqui é que os bebês precisam de rotina. E isso não funciona só no sono, isso funciona para alimentação, isso funciona para o dia a dia, isso funciona para os finais de semana. Os bebês precisam de rotina. Por quê? Quando nós pais criamos uma rotina para eles, acordar, almoçar, brincar, ter hora para cada coisa, não que isso seja regrado, mas um certo momento determinado para isso, o que eles entendem? Eles se sentem seguros, porque os pais sabem exatamente a hora de cada coisa. Então, primeiramente, nós precisamos colocar uma rotina. É preciso que exista também uma rotina de sono. Por exemplo, chegou tal hora, o bebê vai dormir. Aqui em casa funciona assim. Das 10 às 11 horas é o horário do Arthur dormir e nós não abrimos mão disso. Se nós reparamos que o Arthur não está com sono entre as 10 e as 11 horas da noite, mesmo assim, 10h15, 10h20, nós pegamos o Arthur, trazemos ao quarto, apagamos todas as luzes e colocamos ele para dormir até que ele sinta o sono e durma. Existe um primeiro ciclo de sono que é chamado de ciclo de sono REM dos bebês, que é aquele momento que eles estão com os olhinhos piscando, quase dormindo, mas ainda não chegaram ao ciclo de realmente dormir. Então, por isso é importante criar um horário, um hábito de, por exemplo, 10 horas é a hora que ele vai dormir. Você precisa levar ele para o quarto e mostrar para ele que todos os dias naquele horário ele vai dormir. É importante frisar isso porque os bebês não têm noção de quando é meio-dia, de quando é 10 horas da noite, por isso que eles fazem tudo de uma forma bagunçada. Se você deixar eles muito livres durante o dia, durante a noite, eles vão brincar até 1, 2 horas da manhã, porque eles nunca sentem sono. Então, por isso é importante que você introduza um horário na rotina dele para que seja o horário de dormir. Um segundo passo muito importante que já vem acompanhado do primeiro ponto é reduzir o número de estímulos visuais à noite. A gente tinha um grave problema aqui de liberar desenho até a hora que ele quisesse, né? Mas isso não pode acontecer, porque as televisões, celulares, qualquer tipo de tela, elas tiram o sono da gente. É um estímulo visual que possui na nossa pupila. Quando nós reparamos o alto volume de luz, nós nos despertamos e isso não é bom. Então, nós precisamos reduzir o número de estímulos visuais à noite. Aqui, a partir das 7 horas da noite, os desenhos não estão mais disponíveis, nem televisão, nem notebook, nem celular e nada disso. Então, o que a gente vai fazer? As crianças precisam de trocas. Se naquele horário da noite o seu filho assiste televisão, você não pode simplesmente tirar a televisão dele. Você precisa trocar. Então, a partir de agora, em vez de assistir televisão naquele horário, você vai contar uma história para ele, uma história tranquila. Vai sentar com ele, um paninho no chão, um lugar para contação de histórias. Vai sentar com ele, vai contar uma história gostosa, uma história tranquila, onde ele vai se acalmando e vai começando a sentir sono.
Um outro ponto importante que eu preciso comentar com vocês é que os outros estímulos também precisam ser reduzidos, como por exemplo aquelas brincadeiras muito bagunceiras, assim, de correr, de pegar, de esconder, que deixam as crianças muito agitadas e com dificuldade de começar a sentir o cansaço. Quando a criança se agita demais, o corpo dela não sente o cansaço. Então se torna mais difícil começar aquele primeiro ciclo de sono que eu falei no início do vídeo. Eu sei que essa tarefa é uma tarefa bastante difícil, porque depois das 7 horas, normalmente é o horário que os pais chegam em casa. E aí começa aquela brincadeira louca, né? Porque pai só tem brincadeira louca. Então eu sei que é difícil reduzir esses estímulos, mas podem ser trocadas essas brincadeiras por brincadeiras mais tranquilas, com as histórias, com cantar umas músicas mais tranquilas, brincar de uma forma mais leve, sem um esconde-esconde, sem um pega-pega, sem um achei, sem as vozes muito altas, sem muita bagunça. É necessário. Se o corpo do bebê não começar a sentir o cansaço e a calmaria, ele não vai sentir sono. O terceiro ponto, e é um ponto extremamente importante na minha opinião, é a questão da associação. Para tudo que você for fazer, você precisa saber que os bebês são associados. Eles trabalham através das associações. Para todas as tarefas, os bebês precisam de associações. Lembra que eu falei no início do vídeo que eles não sabem quando é a hora de comer, quando é a hora de dormir, quando é a hora de tomar banho? Então é por isso que nós criamos as associações, para que eles associem alguma coisa àquela tarefa e se torne mais fácil deles entenderem que está na hora de realizar aquela tarefa. O que você pode fazer? Hoje em dia, a gente vive num mundo muito moderno, onde existe a venda de nanas, né, daqueles paninhos com cheiro, ursinhos para dormir. É uma ótima associação. Depois dos 6 meses, qualquer associação já é válida. Seja para o sono, para a introdução alimentar, para qualquer outra tarefa, as associações a partir dos 6 meses de vida já são válidas e eles já entendem. Então é bom que você insira uma naninha, né? Se ele usa chupeta, uma chupeta, um paninho, alguma coisa que mostre para ele que todas as vezes que ele tiver aquilo ali em mãos, é hora de dormir. A gente também usa isso para introdução alimentar, desde o início da introdução alimentar. Todas as vezes que o Arthur precisa fazer uma refeição, qualquer refeição, tá? Seja comer uma fruta, almoçar, jantar, comer uma bolacha, a gente pega ele e leva para a cadeirinha de refeição e põe ele à mesa. A gente não deixa ele comer brincando, ele comer correndo, não. Hora de comer é hora de comer. Ele senta na cadeirinha e come. E ele só sai dali a hora que ele termina de comer. Então a gente não tem problema para refeição aqui. A hora de comer é hora de comer. Por quê? Porque ele associou a cadeirinha alimentar à hora da alimentação. Ele sabe que todas as vezes que ele é colocado ali é hora de comer e ele não pode fazer nada além disso. E uma outra associação que a gente tem aqui em casa é o fundo musical. A gente coloca lá no YouTube, aqui no YouTube, peixinhos do mar, e aí aparece um fundo musical de mais ou menos 2 horas. Todas as vezes que a gente deita com o Arthur aqui, ele mama um pouquinho, em torno de 20 minutos, e aí ele dorme escutando aquele fundinho musical, tá? E às vezes até durante a madrugada, quando ele acorda meio assustado, a gente coloca o fundo e ele entende que tá na hora de dormir, vira pro outro lado e volta a dormir. Isso é uma ótima associação e é tão relaxante que até a gente dorme rápido aqui em casa com esse fundo. Pro quarto ponto e último, que é o mais importante e que eu tenho certeza que você está assistindo esse vídeo para saber essa resposta: tirar o mamar. Mamar no peito em livre demanda é difícil para tirar, não é? Pois é, eu amamentei o Arthur exclusivamente até os 6 meses só no peito. E aí depois ele ficou com aquela mordomia de querer mamar a hora que ele quisesse, inclusive à noite. O Arthur mamava de 1 em 1 hora até os 8 meses e isso foi me deixando muito cansada. Estudei várias dicas a respeito de como tirar o mamar na noite e o que funcionou para mim foi a água. A partir dos 8 meses de vida, quando eles já jantam bem, não que janta, né, bem aquele prato de pedreiro, mas quando eles jantam, já tem um horário fixo para jantar, você pode dar mamar antes de dormir e durante a noite, em vez de dar mamar, você pode introduzir um pouquinho de água, porque às vezes ele pode estar com sede e não necessariamente com fome. Eu preciso te explicar um dado importante que eu aprendi com a pediatra do Arthur, que é uma excelente pediatra. Ela disse pra mim assim: mãe, depois que o bebê começa a comer, depois de um certo
uma certa idade de vida, como por exemplo os 9, 10 meses, eles não têm tanta fome e necessidade de comer de hora em hora, tá? O estômago deles já é adaptado para ficar de 6 a 8 horas sem fazer uma refeição, sem mamar uma mamadeira. Então durante a noite ele chora porque ele quer você e não porque ele quer mamar, não é fome. Porque eu sei que às vezes bate aquela dúvida, né? Meu Deus, será que o bebê não tá com fome? Por isso que ele tá chorando, ele tá com fome. Se eu não der mamar, ele vai ficar com fome. E não é. Às vezes é sede, porque ele jantou, comeu uma comida salgada e ele pode estar com um pouquinho de sede. Você pode oferecer sim um pouquinho de água numa mamadeira, numa chuquinha, para ele voltar a dormir. Ou então criar um outro hábito, como por exemplo, o Arthur ama dormir de bruços e a gente criou um hábito para ele de colocar ele de bruços em cima do travesseiro. É claro que ele é um pouco grande pro travesseiro. Um dia eu vou mandar uma foto para vocês verem como é que fica. Mas durante a noite, para que eu não tenha necessidade de pegar ele, fazer ele dormir e depois botar na cama de novo, porque é aquele momento que acorda, o que eu faço? Eu ponho ele de bruços em cima do travesseiro, dou uma embaladinha e coloco ele para dormir de novo. Isso é extremamente importante. Não é fome, tá? Não é vontade de mamar, é vontade de ficar naquele aconchego de mãe. E às vezes a gente tá com dó, tá com sono, se torna até mais fácil, né? Você pegar e dar o peito e fazer dormir uma mamadeira. Mas isso é um hábito ruim, sabe por quê? Porque os bebês podem associar o sono ao mamar. Lembra do que eu falei no tópico anterior, que os bebês precisam de associação? Então, quando a gente fica dando mamar toda hora que eles despertam durante a noite, eles entendem o quê? Toda hora que eu mamo, eu durmo. Então, toda vez que eu estiver com sono, eu vou precisar mamar. E isso é um hábito muito ruim, porque eles crescem e isso começa a ficar muito mais constante e a gente não dorme. Então, assim, não crie esse hábito, tá? Se você já está com esse hábito, comece a mudar. Comece a introduzir um pouquinho de água para matar a sede, pega no colo, embala, canta uma música, né? Faz alguma coisa e coloca de novo para dormir, que eu tenho certeza que vai dar certo. Antes de encerrar esse vídeo, eu preciso te contar que para adaptar uma criança a uma nova rotina, uma nova disciplina, leva de 1 a 2 semanas. Então, realmente, nos primeiros dias você não vai sentir diferença. Você vai fazer várias coisas e não vai funcionar. Por quê? Porque é necessário que você bata na mesma tecla durante pelo menos 2 semanas. Para realmente ser um método eficaz. Então, assim, nos primeiros dias, eles não vão querer dormir, eles vão querer sim mamar de madrugada, eles vão chorar, eles vão espernear, eles vão fazer o que eles quiserem. Mas depois de 1 semana, você vai notar uma certa diferença e depois de 2 semanas, vai existir sim uma rotina estabelecida aí na sua casa. Existem várias dicas, vários métodos para aplicar uma rotina de sono nos bebês, mas eu não posso colocar tudo aqui porque senão o vídeo vai ficar muito extenso, tá? Se vocês gostam desse tema, gostaram desse tema, desse vídeo, coloca aqui nos comentários para mim, seja no YouTube, no Instagram, no Facebook, o que é que vocês querem saber que eu vou estudar e vou trazer esses temas para vocês. O que realmente funcionou com a gente aqui em casa foi adaptar um horário fixo ao Arthur. Eu dou mamar pra ele 20 minutos antes de dormir, mais do que isso ele não mama. Eu tiro ele do peito, embalo no travesseiro, como eu falei, e coloco pra dormir de novo. Não deixo ele ficar mamando à vontade, né? Durante a noite, se ele acorda, eu faço ele voltar a dormir de alguma outra forma, não deixo ele mamar. E durante o dia, ele acorda todos os dias às 7h30, 8 horas da manhã, quando o papai tá indo trabalhar. E aí quando ele acorda, a gente dá aquele bom dia gostoso pra ele, conversa com ele, abre a casa, mostra pra ele que o dia está começando. Isso é muito importante pra ele entender quando começa e quando termina a rotina e o ciclo de sono. Eu espero que isso te ajude, eu espero que dê certo, porque não dormir bem é muito triste. Eu espero que essas dicas funcionem aí na sua casa. E se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, manda para as amigas, se inscreve no canal. Nós temos 2 vídeos por semana agora, com bastante assuntos legais. Se você não me segue no Instagram, eu vou deixar aqui as redes sociais. Me segue lá que tem bastante coisa boa, tá bom? Um beijão, tchau, tchau!